Olá, o meu nome é Vladimir Camargo, eu sou ator, trabalho com teatro desde 2003, conheci as artes ainda no ensino médio e desde então me aprofundo nos estudos das artes da cena. Em 2005 eu conheci a dança e desde então trabalhei com muitos coreógrafos, bailarinos, daqui da cidade mesmo, de Jundiaí e também da região. E desde o momento em que eu me envolvi com a dança, eu, eu automaticamente ligo as duas artes, teatro e dança. Eu fui buscar a dança por conta do teatro. Eu entrei em uma escola que hoje não existe mais na cidade, chamada Escola de Balé DAC, sob direção de Jamile Mirabelli. E eu entrei nessa escola e fui atrás dessa escola não pela dança, mas porque o nome da escola era Escola de Balé DAC, Dança e Aperfeiçoamento Corporal. Eu entrei nessa escola em busca de aperfeiçoamento corporal. E claro que a dança me trouxe isso. Não era o que eu imaginava, mas eu fui muito bem surpreendido. Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eu tive com a dança, eu comecei a aplicar tudo que eu trabalhava com o teatro e vice-versa. Então, eu comecei a entender qual seria a minha linha de pesquisa quanto artista. E daí eu cheguei nessa conclusão de que uma arte completaria a outra, que elas não caminhariam separadas. Eu nunca tive a pretensão de ser um grande bailarino. Muito pelo contrário, eu sempre utilizei da dança para o teatro. Então eu sempre me senti muito à vontade com isso. Aos poucos eu fui entendendo que com o meu conhecimento na área teatral, eu poderia colaborar muito com a criação na dança. E esse casamento foi o que me deu o start de poder pesquisar e de poder testar, experimentar coisas. Eu me lembro que no meu primeiro ano com a dança, eu já levava propostas, né, para coreografias encenadas, para histórias. Eu tinha muito disso, de criar historinhas, e acho que isso também veio muito da minha coreógrafa, né, que na época era a Jamile Mirabelli, porque ela também tinha muito disso. Ela não simplesmente montava uma coreografia, não era só pela forma, mas ela nos explicava o sentimento, a sensação, tudo que ela queria passar com aquela coreografia. E eu automaticamente linkava com coisas que eu ainda estava aprendendo com o teatro. E isso foi muito rico, porque o meu entendimento em relação à criação na dança foi completamente diferente e particularmente especial para mim. Eu tenho uma lembrança muito forte de uma primeira coreografia que eu pude dançar, né? Foi minha estreia, chamada Minha Verdade. Essa coreografia ela foi criada pelo coreógrafo Ricardo Scheer, a convite da Jamile para a Escola de Balé DAC. E para mim era um espetáculo de teatro. Eu não via como uma coreografia simplesmente, não tinha só movimento. Pelo contrário, contava a história de um triângulo amoroso e de uma pessoa que não existia dentro daquela relação. Enfim, e eu lembro de ter ficado muito impactado. Eu era bem jovem, eu tinha 17 anos.
E eu fiquei muito encantado com aquilo, porque a visão que eu tinha da dança era de execução de movimento. Eu já tinha dançado antes, quando criança, fazia aula de jazz. Fui enganado, porque dizia-se que eram aulas de street dance, mas não eram. Era aula de jazz. Mas eu era muito feliz dançando com a Roseli Camargo, lá na Esportiva, há muito tempo atrás. Então eu tinha essas lembranças na cabeça, né? Esse tipo de recordação da dança como um movimento, e que também pode ser. Porém, no meu ponto de vista, mesmo uma coreografia só pelo movimento, ela pode sim ter interpretação, ser uma exposição cênica, né? E não só uma sequência de movimentos. Voltando para minha verdade, eu lá com os meus 17 anos tinha acabado de começar a dançar, e ainda nesse clima de escola mesmo, né, de espetáculo de final de ano, de montagem, né, tava no momento de um espetáculo que era no meio do ano, e foi um espetáculo que marcou para mim muito, que foi um primeiro espetáculo que a gente dançava só músicas da MPB. E foi me apresentado um universo muito incrível, porque além de serem músicas que eu já conhecia, que eu já tinha contato, eu tava, sei lá, me expressando através daquelas músicas e, enfim, isso foi muito rico para mim. Nesse espetáculo a gente estreou a coreografia do Ricardo. E eu lembro muito do período de montagem dessa coreografia, porque ele não simplesmente passava a movimentação pra gente, ele conversava muito e falava muito sobre aquelas 3 pessoas, sobre a relação daquelas 3 pessoas. E isso fez muita diferença, porque ele partiu de um outro ponto de entendimento. Quando a gente começou a executar a movimentação que ele ia propondo, aquela movimentação já não era só minha, era de uma coisa criada já num coletivo. Era um personagem dançando. E isso, acho que esse momento foi o que eu falei, opa, eu posso fazer diferente aqui. Nesse mesmo ano, eu dancei muitas coreografias, muitas, diversas. E eu, pela empolgação de estar iniciando nesse universo completamente novo para mim, o teatro já era muito recente para mim. Faziam 2 anos em que eu havia começado a estudar teatro e eu comecei a estudar dança em paralelo. Então, tinha muita empolgação do jovem artista. Então, eu lembro de propor muita coisa, uma coisa assim, maluca mesmo, que eu acho que nem é tão comum nesse universo das escolas de dança e tal. Mas eu todos os dias chegava com uma proposta diferente, não, vamos montar isso, vamos montar aquilo. E também na empolgação, a minha relação com a Jamília era muito forte naquela época. E com essa empolgação, a gente acabou montando muita coisa. A gente montou um espetáculo com um medley do Cazuza que a gente mesmo criou. Inclusive esse medley era para ter sido uma coreografia tipo um solo, né, de um grande amigo do Márcio Marques. E daí eu naquela de tipo, não, tô a fim de dançar, já me enfiei, virou um duo e foi funcionando, mas sempre nessa pegada de criar um personagem, de viver aquela coreografia de uma maneira diferente, não simplesmente executar a movimentação. Então sempre acabava virando um espetáculo.
Bom, o tempo foi passando e eu acabei entrando para uma companhia de teatro daqui da cidade, uma companhia que existe até hoje, a Companhia Paulista de Artes. Eu entrei nessa companhia exatamente por ser um bailarino, né? Eles estavam precisando de um bailarino, então a dança me levou até esse profissionalismo, né? Trabalhar profissionalmente com teatro. Até então eu fazia parte de um grupo amador, já tinha feito vários trabalhos, mas de forma amadora. Então consegui esse primeiro trabalho com a companhia por meio da dança. E durante os, 12 anos que eu passei dentro da Companhia Paulista, eu sempre vinha com essa proposta do corporal, da dança, da movimentação de uma forma diferente, né? Então eu, mais uma vez, eu uni essas duas artes durante muito tempo. Bom, desde que eu conheci a dança e conheci o teatro, juntei os dois, eu não consegui mais separar. Com o tempo eu fui conhecendo outras pessoas da área da dança e, mais uma vez, só que ao contrário, o teatro me levou para uma outra escola, que na época era o Estúdio La Danse. Eu não sabia dessa coisa que as escolas tinham de criar espetáculos grandiosos no final do ano. Todas as escolas fazem isso. E daí eu fui convidado para participar de um espetáculo. Fui contratado para participar de um espetáculo do Estúdio La Danse. Foi nesse ano que eu conheci a Fabiana Boleia e a Anitta Grossi, que na época eram donas desse estúdio. Eu atuei nesse espetáculo e sempre tinha aquela coisa, tá, mas você também dança, então vamos aproveitar isso. Então você faz esse personagem, mas daí você dança essa coreografia e isso foi me trazendo vários trabalhos, enfim. E eu sempre, prestando muita atenção no que estava acontecendo e me ligando e pensando, tá, isso eu consigo fazer, isso daqui é legal, se eu estudar um pouco eu consigo fazer isso. Enfim, essa parceria com o Estúdio La Danse perdurou por muito tempo, até que chegou um momento em que elas estavam precisando de um novo diretor para o próximo espetáculo. Então eu falei, tá bom, eu dou conta de pensar o espetáculo. Então surgiu essa primeira oportunidade de dirigir um espetáculo de dança. No começo eu não sabia muito como fazer, mas, pelo feeling e pelo histórico que eu já tinha, né? Eu tinha ótimas referências no meio teatral. Aqui na cidade mesmo, já havia trabalhado com muita gente e já tinha visto muitos diretores atuando nesse meio, enfim. E isso me trouxe uma segurança de pensar, não, eu consigo pensar um espetáculo. E daí eu fiz esse primeiro trabalho com o Estúdio La Danse. Dirigi o elenco, né? E eu nunca parava ali. Eu nunca fazia, só a direção do elenco. Eu via o espetáculo como um todo. Eu não conseguia pensar, não, aqui entram as cenas para costurar o espetáculo. Não, eu pensava que eu precisava pensar nas coreografias para que o espetáculo fosse uma coisa só. Não fosse, aqui a gente está fazendo teatro, existe a coreografia e daí a gente volta e continua a história do espetáculo. Não, na minha cabeça tudo tinha que ser uma coisa só. É a fusão, né, das duas artes. E eu fui me encantando com isso e principalmente uma coisa que foi muito importante
foi exatamente, tipo, a abertura que as meninas do La Dança me deram logo de cara. Porque eu entrava na sala de aula para ver as coreografias e opinava nas coreografias. Eu, eu tinha pouquíssimo conhecimento, né, como coreógrafo, nunca fui coreógrafo, eu me arrisquei montando algumas coisas, mas eu me vejo muito mais como um encenador e um diretor de movimento, de repente, do que um coreógrafo. Mas eu entrava na sala de aula e falava, não, essa coreografia poderia ser assim, 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 aqui precisaria dessa emoção, porque eu preciso disso para que essa cena aconteça. Enfim, isso foi acontecendo naturalmente. Desde essa primeira direção que eu fiz com a Dance, essa parceria se firmou. E em 2015, as meninas do La Dance se separaram, a Fabiana continua com o La Dance, a Anitta Grossi abriu um novo estúdio Anitta Grossi, e eu continuo trabalhando com as duas. Hoje, mais ativamente no estúdio Anitta Grossi, onde eu sou coordenador artístico. Eu entro em sala de aula e dou pitaco nas coreografias o tempo todo, mas pitaco não de movimentação, nada disso, mas de interpretação. E é aí que a gente entra nesse assunto. A interpretação na dança, na minha opinião, é o que diferencia de uma coreografia só de movimento para uma coreografia pensada. Quando a gente pensa nessa coreografia pensada, quando a gente dá uma atenção para a interpretação na coreografia, o resultado é completamente outro. Sentar com um bailarino e conversar e fazê-lo entender o porquê daquela coreografia, o que aconteceu, qual é o histórico daquele personagem, o que aconteceu antes daquele momento coreográfico, o que vai acontecer depois. São exercícios básicos para o teatro, mas que para a dança são pouco aplicados. Construir o personagem partindo do entendimento, do psicológico daquele personagem, onde eu quero chegar naquele momento coreográfico, para mim, é o mesmo que construir um espetáculo. E eu não consigo entender o porquê a gente não pode juntar as duas coisas. Para mim é natural. Quando eu danço, quando alguém me propõe uma coreografia, eu automaticamente penso no que aquele personagem está vivendo, quais são as sensações. Eu não posso fazer uma movimentação pela movimentação. Uma movimentação de braço não é à toa, uma movimentação de braço, ela tem que ter um porquê. E isso não necessariamente precisa ser dito pelo coreógrafo. Claro que esse trabalho em conjunto facilita os caminhos, mas eu, quanto bailarino, tenho esse trabalho de receber a movimentação e fazer aquela movimentação ter extremo sentido para mim, quanto artista e quanto personagem. Eu nunca fui um bailarino de grandes movimentos, um bailarino de grande amplitude, de um físico maravilhoso. Mas eu sempre coloquei sentimento no que me era proposto. E acho que isso é o meu diferencial. Sei lá, você poder dançar algo que você tem total consciência e sentir aquilo, para mim, enquanto bailarino, é muito diferente do que executar e ser só uma
perfeita execução. As duas coisas precisam caminhar juntas, porque a dança precisa da perfeita execução, mas não pode ser vazia. Então, saber como preencher, entender esse mecanismo de preencher essa execução, eu acho algo de extrema importância. Muitos bailarinos já passaram por mim, né, pelas minhas mãos como diretor. E eu sempre fui muito feliz com os resultados. Eu tenho um exemplo que eu carrego sempre comigo, que é muito forte, que é de uma grande amiga. Hoje ela não é mais bailarina, mas ela dançou durante muito tempo. Ela se chama Giovanna. Ainda na escola de Ballet DAC, eu dirigi o espetáculo Alice no País das Maravilhas. E essa garota foi a Alice. Ela tinha muita dificuldade, mas não uma dificuldade física. Ela tinha uma autocobrança muito grande. A dança tem muito disso, né? Dessa coisa da perfeição, enfim. E eu conversei muito com ela naquela época sobre isso. E naquela época eu coreografei algumas coisas para esse espetáculo e os solos dela foram coreografados por mim. Os solos que eu montei junto com ela, porque eu não montei sozinho, eles partiram muito mais da emoção do que da movimentação. Eu dava estímulos para ela, para o personagem, para a criação do personagem, e ela se movimentava. Eu via ela se movimentando e dentro do que ela fazia, eu determinava o que era a coreografia. Esse processo ficou muito marcado, porque ao longo do espetáculo, a gente foi aplicando essa mesma técnica, porém, de formas diferentes. Claro que chegaram momentos em que as cenas dela, as coreografias, eram montadas por coreógrafos, mas eu sempre voltava. Ela montava a coreografia com o coreógrafo, eu pegava ela e voltava para a sala de ensaio e colocava a sensação dentro da coreografia e trabalhava cenicamente. O resultado foi muito diferente. E não só diferente para quem estava assistindo, mas eu tenho certeza que para ela foi muito diferente, para ela quanto artista. E para mim, como diretor também, porque eu consegui enxergar muita verdade no que estava acontecendo, no que estava sendo montado. E isso é muito difícil da gente ver, né? O bailarino, ele executa muito bem as coreografias, ele tem segurança, muitas vezes. Porém, eu não consigo ver verdade, muitas vezes, em determinadas coreografias. E eu acho que isso deveria ser cobrado o tempo todo, no momento criativo, para poder ter um resultado diferente no final. Hoje eu não trabalho mais ativamente com a dança. Eu trabalho com atores, trabalho com corais cênicos, que geralmente são pessoas distintas, que vêm de lugares diferentes, com vivências diferentes, mas que eu consigo, ainda assim, aplicar tudo isso que eu disse até agora. Então, por exemplo, eu trabalho com um grupo juvenil de coral, que são de jovens de 13 a 18 anos.
São jovens que têm pouca vivência artística, ou nenhuma, que chegaram pro coral, chegaram para cantar, e chegam lá, dão de cara comigo, que proponho movimentações, que proponho coreografias. E daí eu fico muito satisfeito ao ver o resultado, porque eu vejo uma boa resposta. A movimentação, por mais que aquilo não se equipare ao que é um estudo da dança, eu vejo aqueles corpos se movimentando e os vejo dançando. Então, o que eu tiro de tudo isso e que eu acho que vale a discussão é essa integração de todas as artes. Eu não consigo pensar que um ator só trabalhe em interpretação, que não tenha a vivência da dança. Eu não entendo que um bailarino não tenha a vivência do teatro ou que um cantor não tenha essa vivência. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa saber fazer tudo, mas todo mundo precisaria passar por tudo. O ator precisa passar pela música, o músico precisa passar pela dança, o bailarino precisa passar pelo teatro, para conhecer novas técnicas. O bailarino vai passar pelo teatro, ele não vai se tornar um ator, mas ele vai conhecer a técnica teatral e ele vai poder aplicar da maneira dele na arte dele. O músico, a mesma coisa. É tão legal ver os cantores conhecendo a técnica teatral, fazendo um exercício de teatro e saindo satisfeito e entendendo que ele precisa saber de interpretação para poder cantar uma música, para poder interpretar da maneira dele e não simplesmente cantar. É muito diferente cantar e interpretar, né? E pro bailarino a mesma coisa. É muito diferente você interpretar aquela coreografia ao invés de apenas dançar aquela coreografia. Enfim, eu sou ator, eu passei por todas essas vertentes artísticas, sou muito feliz com isso e vejo grande diferença no meu trabalho como ator. Eu não tenho propriedade para falar da dança, por mais que eu tenha vivenciado por muito tempo, mas eu me sinto seguro em dizer que sim, é muito diferente você ampliar o seu conhecimento numa totalidade das artes, saber de tudo um pouco. O seu resultado vai ser bem diferente, confia. Bom, acho que era isso que eu tinha para trocar de ideia com vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito, que faz parte da minha história como artista, faz parte da minha vida e é um assunto que poderia durar horas. Então eu me coloco à disposição para trocar essa ideia com quem quiser. Só me chamar que a gente pode continuar conversando. Eu vou deixar aqui o meu @, vocês podem acessar todas as redes sociais, me mandar inbox, que a gente pode continuar conversando, tá certo? E a mensagem que eu deixo para esse vídeo é: se joguem nas artes. A nossa função enquanto artista é buscar a maior quantidade de conhecimento possível. Então, não se limita na sua linguagem, não se limita no seu nicho. Procura conhecer toda e qualquer forma de se fazer arte. Agregando que a gente pode se tornar gigante. Valeu, até!